Vamos ler juntos Mateus 6, versos 9 e 10. Vamos ler juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler novamente apenas o verso 10. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela obra do teu Santo Espírito, porque sem ti não podemos compreender a tua palavra. Que ela seja para nós verdade e vida transformadora. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos? Uns anos atrás, estava na sacada do meu apartamento, lá em Anápolis, Goiás. Anápolis tem vários prédios, vários apartamentos. E estava sentado com um amigo, tomando uma Coca-Cola, conversando. Ele, pastor também, e com 3 filhinhos pequenos, um menino, 2 meninas. E ele disse assim: sabe, Leonardo, eu estou pensando em buscar a minha cidadania. Eu posso conseguir dupla cidadania? Então eu estou nesse projeto. E os meus pais são espanhóis e acho que isso será uma coisa boa. Você não tem interesse? Eu falei: olha, a cidadania libanesa eu estou dispensando. Né? Com todo respeito ao Líbano, mas eu gosto muito de visitar os Estados Unidos, Canadá, né? E passar assim com certa tranquilidade, como bom brasileiro que sou, né? E aí eu disse: mas por que você está querendo essa cidadania? Ele disse: porque os meus filhos vão crescer, vão querer seguir sua carreira, sua profissão, e isso será importante para a vida deles. Eu disse: de fato você tem razão. E assim ele fez, e conseguiu, e graças a Deus que ele teve essa iluminação divina para fazer isso. Hoje os 3 filhos se formaram na Espanha, e graças a Deus por isso, que aquela conversinha lá se tornou uma realidade, um projeto muito abençoador. Meninos de ouro que me chamam de tio. E é muito engraçado ver aqueles meninões hoje grandão, né? As meninas grandes: oi tio, né? Mas isso faz parte da história. Também alguns tiveram interesse de se tornarem cidadãos brasileiros. Espera aí, o Brasil também tem seus privilégios, né? Um italiano de Gênova, que é economista e político, quis se tornar brasileiro. O nome dele é Guido Mantega. Já ouviram falar? Né? Uma ucraniana escritora também quis se tornar brasileira, Clarice Lispector. Um banqueiro, não podia ser de outro país senão o Líbano, quis se tornar brasileiro, Edmundo Safra. Uma atriz mexicana, Gisele Thier. E um arquiteto urbanista, muito conhecido no Brasil, mas que a nacionalidade brasileira é uma opção dele, porque ele nasceu francês, Lúcio Costa. Né? Então nós temos aí grandes valores, pessoas importantes, pessoas queridas, pessoas bem-sucedidas, e tantas outras que também quiseram se tornar brasileiras. Né? Graças a Deus por isso. A dupla cidadania tem grande valor. Ela é sonhada por muitas pessoas. E você pode até ser muito bem-sucedido no seu país e você ainda assim deseja buscar essa dupla cidadania. Tem gente que não teria nenhuma preocupação com o futuro, mas mesmo assim quer ser cidadão de outro país. Né? Que o diz Marisa Letícia, ex-primeira-dama do Brasil, que quis se tornar, né, cidadã italiana. E está aí. Não precisava ter nenhum tipo de preocupação, mas ela foi atrás. Bom, o que isso tem a ver com o que a palavra de Deus nos ensina? Dá uma olhada no texto que nós lemos aí. O texto que nós lemos está falando sobre a oração de Jesus Cristo, e Jesus Cristo está ensinando a primeira oração importante para a nossa vida, que é a oração do Pai Nosso. Ele fala sobre a nossa relação com Deus e a relação de Deus conosco. E eis que de repente Jesus diz que a nossa petição deve ser: venha o teu reino. Pergunto, qual a relevância de se orar diante de Deus: venha o teu reino? Por que orar venha o teu reino é tão importante para as nossas vidas?
Qual a relevância dessa oração? Se você tivesse só um pedido para Jesus Cristo, que pedido você faria? Venha o teu reino? Não, você provavelmente iria pedir: Senhor, eu quero saúde para mim e para minha família, e que todos sejam convertidos, e que a gente tenha muito recurso financeiro para não se preocupar com nada, e que o Brasil tenha paz, e que o mundo não tenha guerra nenhuma, que não haja mais tsunami. Você ia fazer só um pedido, né? De um fôlego só. Eu falo, não, mas era um só pedido, mas eu não parei, não pus vírgula, né? Estou seguindo adiante. Então, nós olhamos para a relação de Jesus conosco e perguntamos: Senhor, qual é a importância de orarmos, venha o teu reino? Porque se o Senhor destacou isso, é porque de fato isso deve ter alguma relevância para nós. Em Marcos, capítulo 1, Marcos, anda um pouco aí para frente, mantenha a sua Bíblia aberta. Marcos, capítulo 1, verso 14, ao falar sobre o início do ministério de Jesus Cristo, o texto vai dizer que depois que João foi preso, Jesus vai para a Galileia, Marcos 1,14. E Jesus na Galileia começa a pregar o Evangelho de Deus, e Jesus diz o seguinte, essa é a pregação de Jesus: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está aí um pregador bom de se ouvir, é Jesus Cristo. O sermão dele durava 30 segundos. Não é? O conteúdo, a mensagem de Jesus, o coração da mensagem de Jesus era o reino de Deus. Tem um teólogo que se especializou na relação de Jesus com o reino de Deus, chama-se Gerhardus Voss, chamava-se. E ele era um grande teólogo, e ele escreveu livros sobre isso, vários sermões só sobre o tema, o reino de Deus, na mensagem de Jesus Cristo, tamanha a importância que Jesus Cristo dava ao reino de Deus. E Jesus Cristo diz aqui nesse texto que para entrar no reino de Deus, para ser cidadão do reino de Deus, é preciso ter duas coisas: arrependimento e fé. Essa é a nossa carteira de identidade e o nosso passaporte. Arrependimento e fé. Então, para ser cidadão do reino de Deus, tem que ter arrependimento e fé. Essa é a nossa identidade para sermos cidadãos do reino de Deus. Daí, o reino de Deus é para nós um objeto muito importante, de muito valor na nossa reflexão espiritual, porque o reino de Deus, ao orarmos, venha o teu reino, traz profundo significado para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, quando oramos, venha o teu reino, nós estamos fazendo uma declaração de fé. Qual é a nossa declaração de fé? Ao falarmos, venha o teu reino, nós dizemos para o Senhor: Senhor, nós reconhecemos que esse reino, o reino do Senhor, ele está fora da nossa área de atuação. Ou seja, quando eu peço: Senhor, venha o teu reino, o que é que eu estou dizendo para Deus? Que o reino de Deus não está aqui identificado como algo visível. O reino de Deus não pode ser chamado, de maneira alguma, de um reino terreno. Quando o Santo Império Romano resolveu intitular-se como o Santo Império, porque tinha ou se propunha a ser algo celestial para aqueles que faziam parte dele, caiu em desuso em pouco tempo. Porque nós não podemos identificar nenhum reino da terra com o reino de Deus. Não existe esse parâmetro, essa comparação. Você pode morar no melhor país do mundo, ele não será o reino de Deus aqui na terra. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos fazendo uma declaração de fé. Eu creio que o reino de Deus é algo além do que eu tenho como referência aqui na terra. Por isso que eu estou pedindo: venha, Senhor, venha o teu reino, porque eu não vivo no teu reino aqui. Eu estou invocando que eu vivo aqui no Brasil, ou vivo na Suíça, ou vivo nos Estados Unidos. Temos vários irmãos nos assistindo, na Alemanha, né? Temos irmãos nos assistindo na Rússia, no nosso culto que é transmitido aqui pela internet, e que falam conosco durante a semana por e-mail. Temos irmãos em vários lugares do mundo, que nesse exato momento estão com os pés plantados numa outra terra, mas ainda assim não é reino de Deus no sentido geográfico. Por isso que Jesus diz assim: venha o teu reino. O Papa Leão X, quando leu as teses de Lutero e ficou sabendo de que Martinho Lutero estava falando e crendo e pregando, escreveu uma bula de excomunhão papal e disse assim: Lutero, você está agora excomungado do reino de Deus. Lutero pegou aquele papel e jogou no fogo. As pessoas se assustaram, porque aquilo era algo muito sério. E Lutero disse assim: ele acha
que um homem pode determinar se eu sou membro do reino de Deus ou não? Ele tem essa pretensão. Então Lutero escreveu no livro dele, do Cativeiro Babilônico da Igreja, no finalzinho do livro, um versinho assim: inimigo cruel Herodes, que temes que Cristo venha? Não tira reinos mortais, quem celestiais oferece. Não é possível você comparar o reino terreno com o reino celestial. Você acha que qualquer um de nós é capaz de ter a chave da entrada da porta do céu, ou de fecharmos a porta do céu? É um ledo engano. A nossa relação com Deus não está determinada pelo que o outro acha ou deixa de achar, porque uma autoridade pensa ou deixa de pensar. Nós somos cidadãos do reino de Deus por causa de dois elementos na nossa vida que nos inserem e que são a nossa identidade e passaporte no reino de Deus. Quais são? A igreja inteligente é outra coisa. Né? Arrependimento e fé. Essa é a minha relação com Deus. Sou cidadão do reino de Deus por causa desses elementos. Eu sei quem eu sou, um pecador, me arrependo, e sei que o Cristo fez por mim, quem é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso eu oro, e essa minha relação com Ele me garante a minha cidadania no reino do Senhor. Então eu reconheço que o reino de Deus não é um reino terreno. Segunda coisa, é importante orar, venha o teu reino, porque eu reconheço ao orar assim, que se existe um reino celestial, existe um rei celestial. Então eu pertenço a um reino celestial, e eu sei que estou debaixo de um senhorio celestial. E o Senhor desse reino é Jesus Cristo, não é outro senão Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus me garante que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, 9 em diante vai dizer que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e testificará que Jesus Cristo é Senhor. Não existe outra pessoa na Bíblia inteira, por melhor que tenha sido, que receba essa autoridade, que envie pessoas com essa autoridade. Só existe um que tem autoridade para isso, e é Jesus Cristo, porque só Ele morreu na cruz sem pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Então Ele reina de maneira absoluta. Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou afirmando diante da igreja, eu estou afirmando diante da sociedade, eu estou afirmando diante dos anjos bons e maus, que eu sou cidadão desse reino, que eu me interesso por esse reino, que eu creio nesse reino, e que eu estou debaixo do senhorio do Senhor desse reino, e que não tem autoridade sobre a terra, ou debaixo da terra, ou em qualquer outro lugar, que tenha autoridade sobre a minha vida, a não ser Jesus Cristo, meu Senhor e Rei, e a Ele eu devo toda a honra e toda a glória. É assim que vivo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, texto que eu amo muito, né? A mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por tribunal humano, porque de nada me argui a consciência, e quem me julga é o Senhor. E ele fala, não me dou por justificado, mas eu sei a quem eu devo explicações. Eu devo explicações a Deus. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 42, tem uma pessoa, um rapaz, que entendeu muito bem essa importância de se declarar como alguém que cria no reino. Lucas 23, 42. Esse rapaz entendeu a mensagem do reino e talvez tenha sido o primeiro que orou o Pai Nosso com toda a sua profundidade. Porque o texto diz aí que 2 ladrões estavam crucificados ao lado de Jesus. Encontraram aí? Um é chamado na história de um mau ladrão e o outro é o bom ladrão. Lembre-se que eu já falei para os irmãos, é bom ladrão porque não roubou a gente. Né? Mas, para entendermos, está ali. Então o bom ladrão está ali, do lado, e o mau ladrão. Então um dos malfeitores, verso 39, diz, crucificado ao lado de Cristo, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Está aí a oração típica de alguém que questiona a Deus a partir das suas necessidades. Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, olha só, reconhece a deidade de Cristo, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, arrependimento e declaração de pecado. Isso é uma coisa muito interessante. E ele continua.
Mas este nenhum mal fez. Reconhecimento da santidade de Deus. Deus é diferente da gente. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele podia ter pedido outra coisa qualquer, mas ele usa o termo reino. É muito interessante. Venha o teu reino. Qual é a resposta de Jesus para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando nós reconhecemos e pedimos que este reino venha, nós estamos afirmando que cremos no reino de Deus, que é superior a qualquer outro, estamos nos colocando debaixo do senhorio do Rei Jesus, que é rei desse reino, e em terceiro e último lugar, ouvi um glória a Deus, que o almoço está chegando, nós reconhecemos que, a partir da nossa oração, venha o teu reino, nós reconhecemos que esse reino tem cultura própria. O que diferencia um país de outro país, um reino de outro reino, é a cultura, é a língua, são as leis, e assim por diante. Por exemplo, lá no Líbano, quando nasce uma criança, eu já falei isso há um tempo atrás para vocês, se a criança for homem, no meu caso, meu primeiro filho é Natan, desaparece o nome Leonardo, e eu, para minha família e sociedade, agora sou Bunatan. Meu nome, Leonardo, desaparece. Se alguém me encontrar na rua e for apresentado, muito prazer, quem é você? Você é o Wilson. Aí ele fala, e o seu nome? Aí eu falo, Bunatan, pai do Natan. Por quê? A partir de agora essa é a minha relação. E se o Wilson encontrar a minha esposa, a Cristiane Carvalho Silva Sayão, até o nome é bonito, né? Aí ele vai perguntar para ela assim, qual é seu nome? Ela vai dizer, Natan. Natan, eu sou a mãe do Natan, não é? Agora o Wilson colocou o primeiro nome do filho dele de Wilson. Esse não negocia mesmo não, né? O Wilsinho. E aí ele vai dizer, né? Eu sou Bu Wilson. Né? O ruim é a Ana andando ao lado dele. E aí pergunta, qual o nome dela? Ela fala, Wilson, mas a senhora está conservada. Então, nós temos diferenças de culturas em países. Países são diferentes, países têm características diferentes, reinos diferentes, linguagem diferente. Quando nós somos cidadãos do reino de Deus, e ele é o mais importante da nossa história, é mais importante ser cidadão do reino de Deus do que ser cidadão brasileiro, americano, suíço, alemão, qualquer outra coisa. Então nós começamos a desenvolver uma linguagem própria. Nós temos leis que regem esse reino e nós nos submetemos a estas leis. Nós temos uma cultura própria, nós temos festas que são próprias desse nosso reinado, que agora fazemos parte, o reinado espiritual de Jesus sobre as nossas vidas. Então, quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos assumindo uma nova cultura espiritual. Nós estamos assumindo que esse reino existe, que ele é poderoso, que existe um rei e que existe uma cultura desse reino. E eu vivo dentro dessa cultura. E nós nos identificamos, porque o cristão, ele tem cara de cristão, tem jeito de cristão e tem vocabulário de cristão. Gente. Não tem jeito. Você reconhece um cristão longe. Taxista, você está andando com taxista, o cara dá uma fechada no taxista, ele grita assim, misericórdia. Você fala, qual a sua igreja, irmão? É próprio. Você sabe, né? Você sabe, está claro, é evidente. Então isso acontece na nossa vida espiritual. Agora, sabe o que é interessante? É que Jesus Cristo fala do reino de Deus em 3 tempos. Mateus capítulo 8, versículo 11. Vamos lá, para você ver. Mateus 8, 11. Que beleza que é esse reino de Deus. Mateus 8, 11. Jesus Cristo amplia o conceito de reino para nós, quando ele diz em Mateus 8, 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aonde? No reino dos céus. Percebam que Jesus amplia o conceito de povo de Deus, não é um povo que está limitado a um país só, Oriente e Ocidente. Amplia o conceito, todas as línguas, povos e nações. E ele amplia também o tempo e espaço. Ele diz, aquele povo lá no Antigo Testamento, no passado, cria neste reino, viveu por esse reino,
e já tomou posse desse reino. Nós aqui no presente estamos orando, venha o teu reino, porque o reino de Deus também tem uma dimensão presente. E nós também nos lançamos para o futuro, quando cremos que habitaremos com todo o povo de Deus no reino de Deus. Então o reino de Deus não está limitado geograficamente, o reino de Deus não está limitado temporalmente. O reino de Deus é eterno, é passado, presente e futuro, e atinge todo o universo. E ele é espiritual e também visível, na manifestação visível do reino de Deus. Quando a igreja se forma e vive em comunhão, ela é uma manifestação visível do reino de Deus. Então o reino de Deus, ele tem aspecto visível e invisível, temporal e eterno. E também é aquele que abrange toda a geografia do universo. É maravilhoso perceber que Deus nos chamou para viver e para fazermos parte deste reino. Então quando eu oro, venha o teu reino, eu estou entendendo a amplitude dessa minha petição diante do Senhor. Pergunta que não quer calar. O que é que eu levo para casa? Como eu disse na minha conversa com o meu amigo lá na gloriosa cidade de Anápolis, uns anos atrás, né? E foi muito bom para ele, para a família dele, assumir uma dupla cidadania, legal, correta, e trouxe muitos benefícios. Mas nós vivemos num mundo muito injusto. Se você pegar os países mais desenvolvidos do mundo, você vai ficar assustado com as taxas de suicídio nos países mais evoluídos e ricos da humanidade. Pode pegar, faça uma pesquisa que você vai ver. Países milionários com altíssima qualidade de vida, a taxa de suicídio está lá em cima. Se você pega os países mais pobres, você vê a quantidade extrema de pessoas que sofrem morte por homicídio, genocídio, infanticídio, por aí vai. Infelizmente essa é a realidade do mundo. Então não interessa se você está nos países mais pobres ou nos países mais ricos do mundo, os reinos dessa terra não podem trazer ao ser humano a alegria que só o reino de Deus pode trazer. Os reinos dessa terra não podem trazer a segurança que só o reino de Deus pode trazer. Os reinos dessa terra não podem oferecer um governo que traga a nós a alegria da justiça que só o reino de Deus e o Rei dos Reis pode nos dar. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos agradecer a Deus, porque Deus nos deu uma dupla cidadania. Nós todos aqui temos dupla cidadania. Somos brasileiros, alemães, franceses, libaneses, ingleses, mas acima de tudo, nós somos cidadãos de uma cidadania que está acima de qualquer comparação com cidadania terrena. Nós somos cidadãos do reino dos céus, e quem nos inseriu nisso foi o arrependimento e a fé, que é resultado da ação graciosa de Deus em nossas vidas. E por isso nós somos gratos a Deus, porque acima de qualquer projeto humano, de qualquer cidadania aqui terrena, eu faço parte do povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade do Senhor, desse reino que me dá grandes garantias, não apenas terrenas, mas celestiais, eternas. E por isso eu louvo o Senhor e digo e oro, venha o teu reino, porque entendo a dimensão dessa frase, a segurança e a alegria que essa frase traz para a minha vida. 3 coisas fundamentais acontecem na vida do cidadão quando ele ora, venha o teu reino. Ao orar, venha o teu reino, ele declara fé, porque ele sabe que Deus está ouvindo sua oração e quem é Deus. Ao orar, venha o teu reino, ele declara esperança da vinda de Cristo Jesus, quando tudo isso aqui passará e nós habitaremos de fato com o povo de Deus na Nova Jerusalém. Ele declara o seu amor por Deus, pelo próximo, que ele não quer que continue sofrendo no mundo, sem Deus, e por si mesmo. Então nós descobrimos a alegria daquilo que Paulo diz que é o tripé da vida cristã: a fé, a esperança e o amor, sem o qual nada adianta. Então, ao orarmos, venha o teu reino, que possamos entender como é bom estar debaixo da proteção dessa cidadania. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado
porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus que cuida do teu povo. Andamos debaixo da tua proteção. Somos alimentados fisicamente, espiritualmente e emocionalmente por tua graça. Tudo que temos e somos vem de ti. Porque, ó Deus, em Cristo Jesus, o Senhor nos deu o privilégio de sermos feitos teus filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Como é bom, Senhor, sermos cidadãos desse reino dos céus. Que venha o teu reino, que ele se manifeste dia após dia em nosso meio, com todas as maravilhas daqueles que te pertencem e podem experimentar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou numa caminhada de arrependimento e fé, e aos pés da cruz de Cristo Jesus, aceitamos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas e assumimos esta nova cidadania. Que o Senhor nos abençoe na nossa jornada e que nunca nos esqueçamos que a nossa esperança vai além dessa terra e a nossa cidadania vai além desse mundo. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Coloquemos-nos de pé para receber a bênção. Amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, hoje, aqui e agora, em todo lugar.